Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Warren Wiersbe. Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos. Oh! Gente, olha onde eu fui com a cabeça. No Warren Wiersbe. Bora lá, café com Deus Pai. Ai, gente, olha minha cabecinha saudosista. Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Meu Deus, a mente foi no automático. Ai, que legal. Poliana da cena. E eu nem tô com sono. Dormi bem. Pelo amor de Deus, vocês dormiram bem? Eu dormi bem. Parece que não, mas eu dormi bem. Nossa, hoje não é hora mesmo, né? Café com Deus Pai. E nós vamos para o dia 16 de março. Vamos lá, vamos começar? A palavra-chave de hoje, bem apropriada, é cuidado. E a nossa leitura está lá em Marcos 15. Vamos lá? Marcos, capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus, levando-o, entregar a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes estavam acusando de muitas coisas. Entre Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais eram testemunhos e havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois ele também percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes citaram a multidão no sentido que soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com esses que vocês chamam de judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório. Reuniram-se toda a tropa, vestiram Jesus no manto de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de crucificarem. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, a que passava vindo no campo, pai de Alexandre e Rufo, a entregar a cruz de Jesus. E levaram para Jesus Gólgota, quer dizer, lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Então crucificaram e partiram para si as roupas dele, tirando a sorte para ver quem ia ficar. Para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram, e a inscrição da acusação contra ele dizia:
o rei dos judeus? Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriram as escrituras, que quer dizer, os malfeitos foi contado, que diz, os malfeitores foi contado, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, você destrói o santuário em 3 dias e o reedifica? Salve a si mesmo, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombavam, zombando, diziam entre si, salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegou no meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, às 3 horas da tarde, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus chamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? E alguns que estavam com ele ali, vendo isso, diziam, vejam, ele chama por Elias. E correu para embebecer um esponjo com vinagre e, colocando-o na ponta do caniço, deu de beber, dizendo, espere, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou 2 partes de alto a baixo, e o centurião estavam na frente de Jesus, vendo assim, se havia esperado, e disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e o serviam, e além dessas haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se dele que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após crucificar-lhe, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E ele, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que tinha comprado e depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou numa pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Antes da gente ir para o devocional do Café com Deus Pai, eu queria falar algumas coisas, pode ser? Nesse texto, ele é muito forte, gente. Ele é muito, muito forte. Eu não vou me prender totalmente a ele, porque a gente ainda tem o Café com Deus Pai para ler. Mas aqui é muito... Eu preciso fazer uma observação. A gente está em Marcos, capítulo 15. O versículo 6 em diante diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar do povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso como rebelde, o qual o tumulto havia cometido um homicídio. E a multidão começou a pedir a Pilatos que fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Mas ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão, no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos perguntou: então o que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? E eles gritavam: crucifique-os. E Pilatos disse: mas que mal ele fez? Mas eles falavam: crucifique-os. Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou Barrabás
e depois mandou aceitar Jesus e entregou-lhe a crucificação. Barrabás era para ter sido morto e ele não foi. Você sabe qual o nome, o significado do nome de Barrabás? Filho do Abba. Filho do Abba. Filho do Abba. Barrabás foi solto naquele dia, na sexta-feira da paixão. Ele era um homicida. Ele já estava morto em seus delitos e pecados. Você sabe quem representa Barrabás? Você e eu. Naquela representação da cruz, os malfeitores, aqueles condenados, os homicidas, eles foram soltos. O Barrabás foi solto. O filho do Abba foi solto. E o Filho de Deus, Jesus, foi morto em nosso lugar. A soltura de Barrabás não foi só, solta esse aí, não, esse aí, não. Barrabás significa o filho do Abba, o filho do Pai. O filho do Pai. Ele era mau, representando a nossa maldade. E ele foi solto, representando que você e eu fomos soltos do império das trevas. É muito forte, gente. Tudo aqui fala, todos os detalhes do texto falam. Meu Deus, isso é muito forte. Quando eu vejo assim, solta Barrabás, solta. É porque era para você ter sido morto no lugar de Jesus. Era para eu ter sido morta no lugar de Jesus. Era para quando a gente morresse na terra, nós fôssemos para o inferno. Por causa dos pecados geracionais e que chegaram até nós. Mas Jesus morreu para que eu e você tivesse uma nova história. Jesus não só morreu no lugar de Barrabás, mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. Isso é muito forte. Isso é extraordinário. Meu Deus do céu. E a partir do do versículo 36, eles falam assim: e um deles correu para embeber uma esponja de vinagre, colocando na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: espere, vejamos se Elias vem tirar. Mas, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Vocês sabiam? Gente, para quê? Para que tinha uma esponja com vinagre naquele lugar? Você nunca parou para pensar? Tinha uma esponja com vinagre naquele lugar? Porque era o vinagre que limpava as fezes e as urinas das pessoas. Aquela esponja representava os excrementos, o pecado. Jesus, o que deram de beber para ele foi o nosso pecado. As fezes, os excrementos representam o pecado, a sujeira, o que sai de sujo do corpo humano. O último, minutos antes do último suspiro de vida terrena de Jesus, entregaram para ele o pior de nós, os nossos excrementos, o nosso pecado, para ele beber. É muito forte. Eu teria muitas outras observações a fazer desse texto, mas nós vamos para o texto do Café com Deus Pai. Café com Deus Pai, dia 16 de março. Como eu já disse, a palavra-chave de hoje é cuidado. Ele está cuidando de você. Um conquistador se apropria das promessas de Deus sobre a sua vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo ao seu propósito. Romanos 8, 28.
Diversas vezes na Bíblia, Jesus diz: não se preocupe, não fique ansioso ou tenha bom ânimo. No entanto, simplesmente pedir uma pessoa que está passando por um momento difícil que pare de ficar preocupada e ansiosa raramente ajuda. Você já viu alguém escolher ficar ansioso? Então, por que Jesus diria isso às pessoas? As palavras dele são muito mais profundas do que isso. Sua intenção é fazer-nos compreender que todas as coisas estão sob o seu controle. Por isso, não há motivo para maiores preocupações. Basta confiarmos em seu cuidado e a sua provisão para a nossa vida. Atualmente, muitos vêm sofrendo com distúrbios de ansiedade, em razão ao estilo de vida, excesso de tarefas, entre tantos outros motivos. Provavelmente você conhece alguém que enfrenta esses problemas ou que esteja passando por isso. Aprendo que quando conseguimos depositar a nossa confiança em Deus Pai, repousar sobre as suas palavras, passamos a lidar melhor com todas as pressões que o mundo impõe. A Bíblia diz que Deus provê recursos necessários para uma abundância, para a sobrevivência dos pássaros, até mesmo da erva do campo, e conclui afirmando que, obviamente, Ele se preocupa ainda mais com o sustento de todos os seus filhos. O que tem tirado a sua paz e o mantido ansioso? Ao olharmos para a Bíblia, temos a certeza de que Deus jamais nos abandona. E tudo acontece por um propósito maior, quando estamos aliados ao coração do Pai. Creia em todas as promessas de cuidado que Deus liberou sobre a sua vida e lembre-se, tudo coopera para o seu bem. Esses dias Deus falou comigo, vocês são hóspedes. Os filhos são hóspedes, deveriam ser hóspedes na casa dos pais. Tem uns que ficam mais tempo, tem uns que ficam menos tempo. Mas nós somos hóspedes. Quando você recebe um hóspede na sua casa, você quer entregar o melhor, né? Você quer entregar o melhor para ele. As pessoas são hóspedes e nós somos hóspedes na vida. Sim. Alguns em breve, outros nem tanto, mas todos nós temos um dia, a hora marcada, para irmos para o lugar onde vamos passar toda a nossa eternidade. E o nome desse lugar é eternidade. Porque nós somos hóspedes nessa terra. Quando você está na casa de alguém, você também quer apresentar o seu melhor. Por que você não apresenta o seu melhor agora? Aí, nessa casa. Essa casa que você mora, esse carro que você dirige, essa comida que você come, essa geladeira que você abre, não é sua, ela vai ficar aí. Tudo que você tem, as joias que você tem, sabia? Tudo que você tem vai ficar. A única coisa que vai com você para a eternidade é tudo que você construiu, que não seja material. Portanto, a minha orientação para você nessa manhã é que você construa muito mais o que não é material do que ter o que é material. Você precisa entender que você é hóspede. Você é hóspede, inclusive. Esse copo aqui, ó, ele vai ficar. Meu Deus, até a minha Bíblia vai ficar. Tudo vai ficar. Eu vou para um lugar chamado eternidade. E como eu tenho cuidado de mim? E como eu tenho percebido do cuidado do Pai enquanto sou hóspede nesse lugar? Você precisa começar a tratar as pessoas melhor. Porque uma hora, ou elas se vão, e vai chegar uma hora que ou você vai. E o que você fez com as visitas que passaram na sua vida? Ontem eu fui para a casa de uma amiga e ela me tratou super bem. Eu era uma visita, eu era uma hóspede.
Eu era alguém em quem ela estava esperando, então ela me serviu bem, ela conversou coisas agradáveis comigo. Eu era visita, eu estava ali de visita. Só que até nessa casinha que você mora, até nesse corpinho que você habita, tudo isso você ainda é hóspede. O que vai ficar, Juliana, e o que vai comigo? Vai tudo aquilo que você construiu no seu coração e no coração das pessoas. Então começa a construir coisas boas. Mas eu só tenho colhido coisa ruim, Polly. Então, enquanto você colhe o que é ruim, começa a construir coisas boas. Começa a plantar o que é bom. Começa a cuidar do que é bom. Sabe por quê? Porque a única coisa que vai é isso. Começa a tratar o seu corpo com gentileza. Começa a tratar o seu coração com gentileza. Se sente em mesas em que a presença de Deus é valorizada. Construa um ambiente em que a presença de Deus é valorizada. Deixe o Pai cuidar de você, porque Ele tem todas as respostas que você precisa. A questão é que Deus não é nosso brinquedo. E Ele não vai nos responder na hora que a gente quer. Ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Quem é que acha que Jesus queria morrer na cruz? Ele não queria. Ele, inclusive, ele orou dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, porque eu não quero. Depois ele ainda faz, Senhor, eu estou me sentindo abandonado nessa cruz. Em outra parte da palavra, diz assim, importou a Deus moer Jesus. Porque se não fosse assim, ele não poderia vencer a morte. E alguém tinha que vencer a morte. Então, ele mesmo foi lá e venceu a morte no meu e no seu lugar. Eu li e falei com vocês um pouquinho sobre a intensidade de quem é Jesus. Jesus, ele é tão intenso. Jesus, ele é tão vivo. Jesus, ele é tão extraordinário. Ele reina. Mas tudo isso foi porque ele foi até o fim, no meu e no seu lugar. Meu Deus, Deus jamais tinha abandonado Jesus, assim como Deus jamais te abandonou. Então começa a entender que você é hóspede. Pise em ovos com você mesmo. Cuida do seu coração, cuida da sua vida, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, cuida das pessoas que Deus colocar na sua frente. Porque todo mundo que passar pela sua vida precisa ter uma marca do Pai que você tem. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te amo porque o Senhor é bom. Eu te amo porque o Senhor é justo, misericordioso e fiel. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada pelas tuas palavras. Obrigada porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece de sempre enviar para os seus amigos, para que eles também sejam alcançados por essa palavra. Deus te abençoe, querido. Deus te preencha. Deus faça de você uma nova criatura e que você consiga se tratar com mais gentileza e tratar os outros com mais gentileza ainda. Sabendo que todos são hóspedes. Um beijo. Deus abençoe e até amanhã.